Olá, amada, bem-vinda. Nessa aula a gente vai conhecer um pouco mais sobre os estilos parentais, que são as formas de interação adulto-criança. Lá no segundo módulo, quando a gente falou sobre as emoções, você fez um teste sobre qual o seu estilo de preparador emocional do seu filho. Então agora a gente vai fazer uma correlação entre os estilos parentais, né, e esses estilos de preparadores emocionais ou não. Eu quero que você imagine aqui o gráfico em que aqui nesse eixo está o nível de conexão e nesse eixo aqui está o nível de autoridade. E aí, nós temos 4 estilos parentais, tá? Que eu vou trazer aqui para vocês, que vão caminhar ao redor desse gráfico aqui, ó. Quando a gente tem pouca conexão e pouco autoritarismo, a gente tem um estilo parental que eu chamo de negligente ou simplista. Lá, quando a gente fez a história do preparador emocional, a gente chamou de simplista. Ele é aquele pai que ele não dá importância, ou seja, ignora o sentimento, as emoções da criança. E não prepara essa criança para a vida também, né? Então, simplesmente banaliza como se aquela criança não tivesse sentimento. Então, são os pais que são negligentes. Ou tem essa simplistas, tá? São esses pais aqui que têm pouca autoridade sobre a criança, pouco autoritarismo, mas também pouca conexão. E aí, quando a gente começa a ter um pouquinho de conexão, a gente vem para os pais que são permissivos demais. Eles até reconhecem os sentimentos dos filhos, mas eles não conseguem preparar esse filho para o futuro. Né? É aquela história da liberdade sem escolhas. Eles têm escolhas ilimitadas, a criança faz o que ela quer. Né? Você pode fazer o que você quiser e atende o desejo da criança, mas não a necessidade de afeto e de carinho. E aí que está a grande diferença. Por isso que ainda não existe um nível de conexão. Porque aqui atende uma necessidade imediata da criança, por exemplo, um doce, um brinquedo, um desenho, mas não atende o que está por trás dessa necessidade, que é a necessidade de conexão, de pertencimento, de amor. Então, não deixa de ser um pai que também é violento, porque não vê as necessidades da criança, entende? Que, por exemplo, que é a história do pai que é autoritário. Aqui existe um nível de autoridade alto e a conexão também é quase zero. Porque é um pai que são aqueles pais desaprovadores. Esse aqui, ó, são os permissivos, que é exatamente sem limites, né? E aqui são os pais desaprovadores. Ou seja, você só pode fazer o que eu quiser, o que eu mando. As necessidades estão totalmente focadas nas necessidades do adulto. É isso, né? O pai ele se vê como superior ao filho. E existe o pai, e é aqui um estilo parental que a gente chama de consciente, ou os pais que são preparadores emocionais. Preparadores emocionais. Porque aqui é o pai que ele consegue ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então, existe conexão, mas também existe um certo nível de firmeza, né, de autoridade. E existe muita conexão. E aí é que é a questão.
Quando existe muita conexão, você não precisa exercer uma grande autoridade, um poder. Você não educa através do medo. Você educa pensando no futuro daquela criança. Então, é a liberdade com ordem, né? E são escolhas limitadas. Você oferece ao seu filho a possibilidade de escolher o que ele quer. Você dá a possibilidade de desenvolver o raciocínio crítico, o raciocínio lógico. São escolhas dentro dos limites que demonstram respeito por mim mesmo, respeito pelo outro e respeito pelo ambiente que a gente vive. Entende? Então, eu criei esse gráfico aqui que eu acho que ficou claro para a gente conseguir mostrar esses 4 estilos parentais. E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão de que tipo de adulto a gente constrói quando a gente tem um pai que é muito permissivo, por exemplo. A gente constrói um adulto que se acha merecedor de todos os privilégios, que vai ter dificuldade de correr atrás do que ele quer na vida dele, de ter essa força de ação, né? Essa vontade de sair do status quo, de construir algo. Essa energia criativa vai ficar limitada. Ele vai ser um adulto mimado, né, que quer conseguir tudo muito facilmente e quando tiver dificuldade ele vai se frustrar muito rápido. Vai ser uma pessoa muito frustrada com tudo, né, porque as coisas difíceis de conseguir, de passar por cima, são justamente, e acontecem na vida. E aí ele vai sofrer muito, né, com esse tipo de frustração. Ele sofre porque não sabe lidar com os próprios sentimentos. Né? Ele não teve um pai preparador emocional, ele teve um pai que não sabia ensinar para ele o que fazer com a raiva, com a tristeza, com as emoções. Ele vai ter falta de confiança nele mesmo, falta de bom julgamento, porque ele não desenvolveu um senso crítico, ele foi ganhando tudo que ele queria. Né? Então, ele não está preparado para as adversidades da vida. E o contrário, quando a gente tem um pai que também é autoritário demais, a gente cria um adulto sem autoestima, porque ele nunca teve a opção de escolher, de saber o que ele quer, de saber o que ele sente. Ele precisou comer na hora que a mãe queria, vestir roupa na hora que a mãe queria, tomar banho na hora que a mãe queria, e com o tempo essa criança vai deixando de se conectar com o próprio corpo, com as próprias vontades, e cresce um adulto que falta conexão com ele mesmo. Ele se desliga, ele fica amortecido aqui, nesse plano físico. Ele tem medo, né, de disputa de poder. Ele não se sente amado, merecedor, porque ele sempre recebeu tudo de uma forma tão rígida, tão difícil, que tudo aquilo que é bom, que é prazeroso, ele não vai se sentir parte, pertencente, ele não vai se sentir merecedor de amor, de carinho. Então costuma ser um adulto que cresce escolhendo relacionamentos abusivos, porque é aquilo que ele acha que é amor. Como os pais foram muito abusivos, né, e dizendo em um discurso de que aquilo era amor, porque eu te amo, filho, eu tô te batendo, porque eu te amo, eu tô te deixando de castigo. Quando ele chegar na fase adulta, ele vai entender que bater é amor, que castigo é amor, que sofrer é amor. Ele vai ser distante, vai ter baixo senso de segurança, muito alienado e muito ansioso. Já quando a gente tem uma educação consciente, o que a gente quer construir para os nossos filhos? Um adulto autoconfiante, com um senso de ética, bom senso, que tem a própria motivação, a própria fé, autoconfiança, autorresponsabilidade, autoconsciência, consciência social, né? Um senso de construção social. A gente quer criar um adulto independente, né? Então, dentro de todas as ferramentas que eu vou trazer aqui para vocês, né? De toda essa visão da educação consciente, o objetivo é criar esse adulto independente, né? Por mais desafiador que seja lidar com essa criança agora, para construir isso, porque é muito mais fácil você ser autoritário, é muito mais fácil você bater, você deixar de castigo, porque a criança vai responder aquilo e ela vai ter medo, então ela vai se comportar melhor. O problema é que a gente está criando um adulto que tem características e habilidades de vida que a gente não quer construir. Mas quando a gente tem uma educação consciente, a gente pensa nisso. Como eu posso aproveitar essa oportunidade do meu filho estar dando uma birra, tendo um problema, de ensiná-lo a lidar com essa emoção? Como eu posso aproveitar a oportunidade da minha filha ter
extrapolado algum limite, né, dentro da minha casa, por exemplo, porque cada família vai ter os seus próprios limites, de ensinar ela a não extrapolar esse limite, né, e a construir ali características e habilidades de vida para o futuro. Né? Então, resolução de problemas, como eu posso ensinar meu filho a resolver problemas e não ficar ali batendo a cabeça no sofrimento, na dor, né? Então, desenvolver senso de liderança, de otimismo, de coragem. Tudo isso é o que a gente quer construir para os nossos filhos. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse módulo. Uma educação que vai construir esse adulto, né? A partir de uma educação consciente, tá bom? Era isso para essa aula. A gente se vê na aula que vem, meninos.